Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começando aqui mais uma live do Síndico Net. Hoje para falar de um tema sério, triste também, em função aí de toda essa tragédia que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. E a proposta aqui então do nosso papo de hoje é justamente ajudar ali os síndicos e as administradoras, os administradores da região quanto a gestão dos condomínios, né? A gente vai passar aqui orientações sobre o que fazer, como organizar ali a comunidade, enfim, vamos falar de estrutura dos edifícios também, a questão de segurança, né? Os equipamentos, vamos falar de seguro e de segurança também, em função da gente já ter percebido e visto aí no noticiário que tem ocorrido algumas invasões aí também, tá? Então, tô vendo que o pessoal tá entrando aqui. Poliana Machado, que mais? O Luiz Carlos Salles entrou também. E vamos tentar fazer uma live hoje muito funcional, tá? E que traga ali orientações importantes para os síndicos e gestores ali que estão vivendo esse momento tão crítico ali no Rio Grande do Sul. Aqui no Síndico Net a gente tem feito, a gente já se organizou inclusive para fazer ações de suporte para os síndicos. A gente está organizando, por exemplo, um grupo de fornecedores que não são especificamente de Porto Alegre ou da região do Rio Grande do Sul, mas que podem ajudar de alguma forma, principalmente na fase de retomada dos condomínios. A gente também está criando e fazendo ali reuniões com as principais administradoras do Rio Grande do Sul, a Lelo, inclusive numa iniciativa da Lelo aqui de São Paulo, para fazer essa união e a gente, com a nossa expertise, né, de gestão condominial, ajudar de alguma forma as pessoas que, tanto os moradores como os síndicos de condomínios aí das regiões afetadas. Então, hoje, para conversar com a gente, eu vou chamar o Eduardo Di Fini, tá? Ele que inclusive é diretor da Auxiliadora Predial. Ele é um especialista no mercado de B2B, expansão de mercados no Brasil, com México e Colômbia também. Formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. E está desde fevereiro de 2022 na equipe da Auxiliadora Predial. Então, eu vou até já chamar aqui o Eduardo para falar com a gente. E vou chamar também o engenheiro Veloso. A gente vai ter um engenheiro aqui hoje para falar com a gente. Deixa eu só adicionar aqui. Que está aqui que é da VIP, Inspeções Prediais. Então, tá aqui o Eduardo, já entrou. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Veloso? Olá. Boa tarde. Muito bom estar com vocês aqui nesse momento crítico, né? Ainda muito crítico, eu já estava comentando aqui na introdução. E, Edu, eu já fiz uma apresentação sua aqui e comentei um pouco da importância de você estar aqui hoje com a gente para passar essas orientações, principalmente aí de uma forma mais orientada para os síndicos. E estava falando de você, Veloso. Para quem não conhece, o Veloso, Zeferino Veloso, é um engenheiro, CEO da VIP Inspeções, tem mestrado em Patologia das Construções pelo IPT, e é diretor da VIP, né? O Veloso, inclusive, é um super parceiro, assim como a auxiliadora do Síndico Net, aí no caso, né, do Veloso, mais específico aí na área de engenharia, tá? Então, para a gente começar, Edu, eu queria perguntar para você como que está a situação nesse momento, você dar uma atualizada aqui para a gente, e principalmente, né, nos condomínios que vocês administram aí em Porto Alegre. Auxiliadora, até uma dúvida minha, eu não lembro agora, ela tem condomínios fora de Porto Alegre também? Sim, sim. Boa tarde, Júlio. Obrigado aí pelo convite.
A Auxiliadora está presente em boa parte do Rio Grande do Sul e também em alguns estados como Santa Catarina e São Paulo, e no ABC Paulista com a operação da Neon Imóveis, que é uma operação que a gente está junto já há 6 anos. A gente tem, sim, Júlio, entrando um pouco aí no teu questionamento, acho que o momento ainda é assim altamente crítico. A gente segue aqui no estado com vários municípios em estado de calamidade pública, né? O que reflete em diversas ações de protocolos que a gente já conhece e algumas ações de protocolos que não existem e coisas que a gente está elaborando em conjunto. E por isso a proximidade com os síndicos e também com os moradores tem sido cada vez mais importante nesse momento. O que a gente está fazendo, pessoal, em relação ao estado que a gente se encontra, é ações voltadas para segurança, comunicação e mobilização, né? Porque, além dos condomínios, a população do estado passa por uma situação muito crítica. Então, a mobilização não só referente a condomínios, também tem sido uma frente muito importante que a gente vem conduzindo aqui. Então, antes de trazer a situação só dos condomínios, pessoal, é importante eu passar um status das nossas operações, né? Porque a gente teve um impacto muito grande. A gente tem a matriz da empresa no centro da cidade. O centro da cidade foi a primeira área impactada. Fica logo atrás do muro da Mauá, que é o muro de contenção das enchentes, né? A gente teve o primeiro andar altamente impactado, mas a gente, antes mesmo da água começar a entrar, a gente fez mutirão de subir equipamentos e também barricada de areia para evitar todo e qualquer dano. Tá? E a gente também tem os impactos nos colaboradores. Né? A empresa foi seriamente atingida na matriz, nas áreas do Menino Deus, onde a gente tem uma agência, na área do centro, né? E também em outras unidades aí das franquias de vendas que a gente tem ao redor do estado. Tá? No que tange aos colaboradores, a gente tem muita gente impactada dentro da empresa com as enchentes. A gente tem 35 colaboradores com a casa completamente submersa. A gente tem 61 colaboradores que estão com as casas parcialmente submersas, então esses colaboradores estão fora de casa. E 28 colaboradores que estão afetados na região e não conseguem se locomover. Acho que a parte legal de tudo isso são as ações que a gente conseguiu fazer, tá? Lógico, pensando nos colaboradores também, pensando no que a gente pode fazer em ajuda para o Estado, né? A gente já conseguiu, a gente não tem nenhum colaborador ficando em abrigo, a gente tem todos os colaboradores ou direcionados em casa de familiares e amigos porque optaram por esse caminho, ou os que optaram pelo caminho de ajuda da auxiliadora. A gente tem apartamentos em Pinhal, que são da nossa colônia de férias, e que a gente entregou apartamentos individualizados para as pessoas com tudo que se teria em casa, né? Uma boa acomodação, quentinha, resguardada, com água, luz, internet, áreas comuns para uso, se necessário, cozinha. Então, a gente tem 9 colaboradores que a gente fez o apoio no resgate e direcionamos para essa sede em Pinhal. Ainda assim, a gente tem ações dos colaboradores. A gente antecipou a primeira parcela do 13º de todos os colaboradores. A gente antecipou os benefícios para o time da Auxiliadora Predial Serviços, que é uma empresa de facilities. A gente está dispondo de atendimento psicológico 100% gratuito para os colaboradores, através de uma plataforma. E atendimento médico da Unimed e outras opções de atendimento gratuito via telemedicina. Tá? Ainda assim, a gente tem uma ação interna solidária para os colaboradores através do Pix, né? Estilo vaquinha, popular vaquinha, né? Para ajudar todos os colaboradores, a gente vem arrecadando um bom montante aí para e ainda entendendo qual vai ser o melhor momento
entendendo que muita coisa a gente já está fazendo, mas qual vai ser o melhor momento também do pós enchente, né? A gente tem muita preocupação não só com o presente, mas também com o futuro dos nossos colaboradores. Em relação aos condomínios, que foi tua primeira pergunta, né, Júlio? A gente teve sim, né, nessas zonas impactadas, a gente tem uma carteira de clientes e de condomínios bem relevantes aqui nas zonas impactadas, né? Principalmente Centro, Menino Deus e Canoas. A gente teve 112 condomínios impactados. Lembrando, né, todos os condomínios foram impactados, porque no melhor cenário faltou luz e energia nos condomínios, né? Então todos os condomínios foram impactados. Mas a gente teve 112 condomínios em situação mais grave, né? Alagamentos da área do térreo, alagamento completo dos subsolos. A gente tem um condomínio de alto padrão mix entre corporativo, residencial e shopping, que tem um mall, que são 4 subsolos. Os 4 subsolos totalmente inundados, casa de máquina danificada. Alguns veículos ficaram dentro porque não foi possível comunicação com os proprietários. E essa água ela vai para a rua e ainda tem mais 1,5 m de altura. Então tiveram danos nesse sentido, muitos danos elétricos, danos no elevador, né? Pessoal que não conseguiu subir os elevadores a tempo. Tudo nessa linha, né, Júlio? Sim. Uhum. É importante essa postura de vocês, de como vocês estão se mobilizando, né? E até se unindo também com outras empresas para prestar apoio. Isso acho que está acontecendo de forma generalizada também em todo o Brasil, todo mundo, né, buscando ajudar de alguma forma, né? Isso é super importante, mas acho que a Auxiliadora, sendo uma empresa com o porte que ela tem, né, e super direcionada para o mercado de gestão de propriedade, né, vocês, com a expertise de vocês, poder prestar aí todo tipo de apoio e também para os funcionários também, enfim. É tudo muito crítico. Você tem aí no condomínio, você tem os funcionários dos condomínios também, enfim. E a coisa, né, não vai se encerrar na próxima semana. A gente sabe que vai longe ainda. E a gente tem que manter essa chama, né, de solidariedade acesa por um bom tempo ainda, né? Um ponto que a gente está buscando aqui também nessa live é que a gente percebe que tem alguns síndicos que ainda estão tendo dificuldades ali para saber exatamente o que é correto fazer, o que não é correto fazer. O Veloso está aqui, inclusive, para contar algumas coisas para a gente em relação à parte estrutural do condomínio. E eu queria saber, na Auxiliadora, primeiro com você, Edu, como que está essa orientação de vocês, esse suporte e apoio que vocês estão dando para os síndicos? Sim. Bom, a gente seguiu, como a gente conhece um pouco das particularidades do Estado e também a gente conhece muito bem a nossa base, antes a gente sabe que tem zonas que são mais afetadas do que outras, a gente fez uma série de comunicações proativas com alguns condomínios que a gente entende que teriam impacto. Por exemplo, esse dos 4 subsolos, ele usualmente, quando chove muito, existe um impacto, lógico que não dessa proporção, mas a gente usou também os comunicados feitos pelo Estado. O Estado conseguiu proativamente fazer a mobilização, né? A gente está usando todos os protocolos da Defesa Civil. Então, se tiver caso de evacuação, a gente participou de casos de evacuação, ajudou, né, no processo de evacuação. Mas também a gente ajudou nas questões estruturais, né? Falta de luz, conseguiu antecipadamente avisar que da possibilidade de falta de luz, avisar da possibilidade de falta de água, de reservar água, né, de cuidar de energia. E também, em casos de ter que fazer alguma barricada ou de empréstimo de gerador, a gente também fez alguns trabalhos nesse sentido, onde a gente tem um gerador nosso alocado em alguns condomínios. E vocês têm visto nesses seus condomínios os síndicos e os moradores ali conseguindo se organizar? Eu imagino que cada caso é um caso, né? Mas no geral você tem visto uma organização já acontecendo, os moradores se voluntariando também para ajudar. A gente entende que o ideal seria também criar grupos ali, né? Por exemplo, para análise
de danos, outro para um grupo de comunicação, enfim. Você tem percebido essa movimentação interna dentro dos condomínios? Sim, muitas vezes liderado pelo síndico, apoiado pela gente, mas muitas vezes, na sua maioria, por algum morador que tem um DNA mais estilo Veloso, né? Que Uhum. entende mais a riqueza dos danos que essas avarias de enchente podem causar. Cada vez mais a gente vem vendo assim ajudas de tudo que é lado, não só partindo das administradoras, não só partindo de especialistas, mas todo mundo, toda a população, a mobilização é muito grande em relação a colaborar com ou comunicação ou, de fato, com mão na massa no que for preciso fazer para ajudar. Então, tem uma mobilização, ela começou, né, como todo e qualquer desastre, porque a gente passa por um desastre aqui de uma forma um pouco mais desordenada, mas hoje em dia a gente já entende muito bem muitas das principais coisas que precisam ser feitas aqui nos condomínios do Rio Grande do Sul. Entendi, tá certo. Veloso, entrando aqui um pouco mais na questão estrutural, né? A gente falou, o Edu já falou um pouco aí de evacuação, né, também. Em quais casos, assim, é necessário, né, haver uma evacuação completa do edifício? E acho que um ponto super atual agora, né, a gente vê esse solo encharcado, né, com água com metros acima já por um bom tempo. Quais são os riscos que isso pode trazer também para os condomínios, para a estrutura dos condomínios? Olha, eu acho que é o momento agora das pessoas que estão envolvidas com isso, né, funcionarem como fiscais das estruturas, né? Quer dizer, você passa ao lado de uma coisa e vê uma trinca, alguma coisa estranha naquele lugar, você precisa notificar imediatamente, em primeiro lugar, o síndico e depois as autoridades, né, Defesa Civil, enfim, o CREA, quem for possível acionar na época, tá? Via de regra, os prédios, a maioria dos prédios tem fundações profundas, então eles não são tão afetados a torre como um todo, mas às vezes a parte de periferia dos prédios, a parte de entrada, guaritas, eventualmente quiosques externos que estejam sobre terreno natural, que podem vir a afundar com isso, né? Não afundar de vez, mas vão afundar um pouco porque na hora que começa a secar o terreno que foi alagado, ele perde um pouco de volume e ele abaixa. Então, ele vai acabar fazendo com que isso ceda, né? Uhum. E aí tem um envolvimento grande também com a parte de instalações hidráulicas. Tá? Isso é um item que eu vejo que não está sendo muito comentado, mas as entradas de água e saídas de esgoto estão enterradas no entorno dos prédios. Tá? E isso está sempre sujeito a essa movimentação do solo. E essa movimentação do solo pode propiciar a ocorrência de trincas e danos nessas tubulações. Então, uma religação de água, se houve, né, o desligamento, precisa ser acompanhada de uma verificação de se não está tendo vazamento, tá? E a saída de esgoto também das unidades precisa ficar esperto, porque pode começar a haver algum tipo de entupimento, tá? Então aí precisa tentar identificar o lado do prédio que está havendo entupimento, às vezes tem saídas diversas e tudo mais. E começar, na medida do possível, abrir caixas de passagem no térreo, né, normalmente, para verificar se está tendo algum tipo de obstrução. Pode estar tendo obstrução até na própria rede de esgoto, né, da concessionária. Não precisa estar nem dentro do prédio isso, tá? Então, isso é um cuidado que isso precisa ter. E também com a tubulação que fornece água para a reserva de incêndio nos prédios. Ela também está enterrada
e está pressurizada normalmente, né? E ela pode romper a qualquer momento e causar danos e o prédio acabar ficando sem reserva para uma eventualidade de incêndio, tá? Isso é muito importante também. Tá certo. No caso de vocês, Edu, como que estão os prédios? Assim, eles estão, boa parte foi evacuada. Assim, esses que estão, né, com o primeiro subsolo, com subsolo ou até o térreo, às vezes o primeiro andar também submersos, eles foram evacuados ou tem alguém que, imagina até que tem muito morador que deve insistir, né, para continuar também. Como Sim. que está em relação a isso? Não, Deve ter muito carro boiando, né? os os que deveriam ser evacuados foram evacuados. Alguns com possibilidade de ficar, mas com água na altura da cintura, algumas pessoas ficaram, mas ao longo do tempo foram saindo preventivamente após a gente fazer o comunicado, porque começa a faltar água, começa a faltar luz e a situação começa a ficar cada vez mais delicada para os moradores, e aí teve toda essa cena de vários resgates acontecendo, né, dentro da cidade. Muito por isso, muita gente optou por ficar, por questões de segurança, por questões de apego ao seu bem, né? Mas a grande maioria acabou saindo. Tá. Até um ponto que eu queria entrar, essa questão de segurança, né? Tem alguma orientação? A gente soltou uma matéria agora, nessa semana, né? A gente falou com alguns especialistas no sentido de usar cadeados, correntes, enfim. Alguns síndicos estão contratando segurança privada, com barcos, inclusive, né? Para fazer algumas rondas. É mais nessa linha, né, Edu? Não tem muito o que fazer também, né? Ou tem algo a mais assim que dê para fazer? Não, essas frentes, assim, a gente tem inúmeras frentes, a gente está usando o síndico como um dos pilares dessa comunicação e das nossas ações, porque a gente entende que é o jeito que chega mais rápido a informação para todos os moradores. Então, tem sido um elo-chave por negócio. Então, a gente tem essa comunicação, a gente contactou proativamente toda a nossa base de síndicos, tanto profissional quanto síndico morador, para identificação, para nos colocar à disposição, mas também para identificação das demandas, né? Cada condomínio tem as suas demandas, né? Apesar de ser um negócio bem geral, mas ocorreram demandas individuais. A gente, em comunicação, fez informações constantes sobre a situação do condomínio e dos arredores, né, da vizinhança. A água está chegando, a água está mais próxima. A gente colaborou com vídeos informativos para isso, dando essa noção de possibilidade de alagamento, né? Em questão da água, em relação à conscientização do consumo, busca de caminhão-pipa, que tem sido um tema bem delicado, porque a prioridade da água está sendo para hospitais, por exemplo, né? Mais ações de conscientização de consumo, caminhão-pipa, o que fazer com quem está sem água, usar a água da piscina por exemplo, para usar na descarga, né? Sim. Coisas que colaboram para o racionamento da água são importantes. Nesse pilar de segurança, a gente fez muitas ações junto a prestadores de serviço para garantir o efetivo, né? Ligamos para algumas empresas de segurança, por exemplo, como é que está o teu efetivo, o que a gente pode fazer para ajudar. Conseguimos deslocar alguns colaboradores de outras empresas para ajudar outras empresas, então a empresa ajudando a empresa para o bem do condomínio, né? Orientação em relação à retirada dos veículos, né, em áreas de risco e alagamento, e orientação sobre locais mais seguros para as pessoas se deslocarem, né? A gente fez essas barricadas de areia que foram importantes logo no início, e aquilo que eu falei também do gerador, que foi importante, né? Em relação à mobilização, a gente fez tudo possível, né? Com a nossa equipe própria. A gente tem um serviço que se chama Gestão Total, onde a gente tem colaboradores da auxiliadora predial presentes nos condomínios, né? E ali a gente botou, ali de fato a gente põe muito a mão na massa, porque a gente participa muito das ações, de toda e qualquer ação, né? Equipe cuidando das pessoas, dos condomínios, das empresas terceirizadas. A gente conseguiu também, dentro dessa mobilização, direcionar pessoas rapidamente para o home office, porque
se a gente também não acaba não trabalhando ou exigindo qualquer coisa que não seja a mais fácil de trabalho, exemplo, pandemia, né, Covid, né? A gente rapidamente adotou alguns protocolos do Covid para não deixar os condomínios na mão. A gente manteve esse atendimento em loco em algumas das agências, então hoje a gente tem a agência Petrópolis funcionando presencialmente, porque a gente entende que também é importante ter o atendimento presencial, né? A agência da Floresta também com atendimento presencial e da Zona Sul, que são as zonas que não foram impactadas, o efetivo com pessoas dentro das agências para receber as pessoas estão indo para as agências. Muitas pessoas estão indo, né? Então, síndicos não tem onde trabalhar, alguns conseguiram inclusive tocar seu dia dentro de uma das nossas agências, e moradores que, por mais com seus mais diversos questionamentos e demandas, também estiveram lá. Outra coisa importante, Júlio, é as demandas de departamento pessoal, né? Os condomínios, eles têm colaboradores e a gente também está atuando de forma bem precisa em relação à antecipação de salário aos funcionários dos condomínios. A gente está fazendo isso no mesmo dia da solicitação, processamento de férias de forma emergencial, pagamento de ajuda de custo por parte dos condomínios atingidos. A gente também está fazendo isso de forma bem prioritária, está sendo bem visto como ações proativas que fazem a diferença na ponta. Não, fazem total diferença. Veloso, eu queria voltar um pouco na questão que você falou da checagem de encanamentos, enfim, esgoto, entrada, saída de água, tal. Além de todos os outros equipamentos e da própria estrutura do prédio. Aí eu já estou falando até um pouco para os síndicos que estão aqui com a gente entenderem os próximos passos também, tá? Então, quando essa água começar a baixar, ou até antes de baixar, em qual momento vai ser importante a contratação? Eu imagino que isso, eu estou falando até porque nessa nossa matéria ficou muito claro ali com as entrevistas que a gente fez que uma inspeção predial vai ser necessária para você fazer um mapeamento, né, de tudo que aconteceu e começar a planejar os reparos também, né? Então, sem dúvida. Fala um pouco sobre essa questão da inspeção predial e qual que é o momento certo para fazer ela, Veloso. Então, essa retomada, né, quando começar a liberar alguns acessos, né, para poder retomar alguns edifícios que estavam aí gravemente, né, alagados e tudo mais, precisa começar com um certo cuidado, principalmente na instalação elétrica, né, porque a religação de instalação elétrica precisa ser acompanhada pela concessionária local, para que não aconteça nenhum tipo de acidente pior, né? Até um incêndio no prédio. Depois feito isso, um levantamento do quantidade, vamos dizer, da profundidade dos danos que foram causados é importante para poder fazer a montagem da especificação do que precisa ser feito para retomar, porque é um caso muito diferente, né? Não é uma manutenção do dia a dia, vai ser uma manutenção um pouco mais específica, né? E então aí é importante fazer levantamento, quantificar e identificar exatamente o que precisa ser feito, ordenar as coisas também, porque também não dá para começar pelo aquilo que a gente está vendo, né? Às vezes não adianta, porque o problema ficou escondido. Então, precisa de olhos peritos para entender por que aconteceram certas coisas, né? Isso é muito importante. E isso vai realmente demorar muito tempo ainda, como o Júlio estava falando. Quer dizer, outro dia eu estava lendo começou todo esse negócio, né? Eu até comecei a buscar um pouco de informação, porque eu acho muito parecido com o caso de Nova Orleans, quando o Katrina afetou toda aquela região, né, que foi toda alagada, e o sofrimento é basicamente o mesmo, né? E faz 18 anos que isso aconteceu e eles até hoje não retomaram completamente tudo o que tinha naquela época. Houve uma evasão da população, de parte da população daquela região,
tá? Então, vai ser uma mudança total, não é simplesmente a retomada, né? Eu acho que vai haver aí uma mudança total na cidade de Porto Alegre e região. Então, tudo isso vai levar. Eu recomendo buscar material sobre a retomada de Nova Orleans. É muito interessante. Interessante. Vão encontrar muita coisa muito interessante para ajudar as pessoas e as empresas que estão envolvidas, né, nessa retomada na região de Porto Alegre, tá? É muito importante isso. Uma preocupação que a gente tem e que eu acho que é super importante, é um ponto de atenção, é justamente nessa retomada vai continuar faltando material, né? Aí a gente está falando até de EPIs, inclusive. Vai faltar, provavelmente, as empresas locais não darão conta das demandas, Exato, sabe? exato. Então, tudo aqui no Síndico Net, uma iniciativa que a gente está tendo é organizando e buscando, a gente vai falar, a gente vai soltar um comunicado para toda a base de fornecedores do Cotei Bem, para saber quais são as empresas, quais são os fornecedores de quais categorias de serviços que estarão disponíveis e vão poder ajudar de alguma forma nessa retomada ali, nessa região específica. E nesse caso, a gente vai até conectar eles com a Tem muita gente que auxiliadora. não fornece habitualmente, vamos dizer, para essa região, porque não tem como concorrer, tá certo? Quer dizer, o transporte inviabiliza, às vezes, a concorrência com quem já está lá perto. Só que quem está lá perto agora não está em condição, muitas vezes, de fazer nada. Então, com certeza, vai aparecer muita gente interessada em me ajudar nesse sentido. E acho que aí pode ser uma boa conexão com a própria auxiliadora, né? Vocês também se organizarem, né, com esses fornecedores que puderem ajudar para esse momento que vai ser crítico também, né? Sim, e ponto que é interessante, né? Muita indústria, os bairros industriais aqui foram impactados. Então a gente vai ter um gap aqui local de matéria-prima, de aqui. Então a gente vai contar muito com a mobilização local do Brasil, né? De empresas que possam atender as demandas necessárias e de fora, né? Já tem até alguns benefícios de importação. É isso mesmo. Ótimo. Boa. Eles podem se parcerizar com empresas de fora até para produzir o que eles produzem aí e trazer de fora, né? Exatamente. Eu queria entrar agora num ponto, Edu, que é super importante. Tem síndicos que já procuraram a gente em relação a isso, que é sobre o tema de seguros, tá? E a gente sabe que vocês, na auxiliadora, vocês são muito atuantes também nessa área de seguros, tá? Então, como que vocês estão orientando os síndicos para fazer o uso correto, né, dos seguros que eles têm contratado, né, para os seus condomínios? E também eu imagino que deve ter alguns cometendo erros, enfim. O que você poderia falar um pouco sobre essa questão aí de seguros, que é tão importante agora, né? É um dos temas dos comentados bem fortes aqui na auxiliadora, né? A gente vem recebendo muita demanda. A gente tem uma corretora de seguros que ela é especializada no segmento de administração condominial, então para condomínios, produtos de seguro para condomínios. Há mais de 40 anos a gente vem nessa frente, tá? Eu acho que uma das coisas que faz a gente ter tanto tempo de mercado com a corretora também é que, como a gente conhece, a gente é muito pontual nas coisas que são importantes. Ou seja, 55% da nossa base está coberta pela cobertura ampla. Por quê? Porque toda vez que a gente vai falar sobre a nossa proposta orçamentária para um condomínio, a gente tem como discurso falar da ampla. O que acontece? Porque tem um papo lá né, de algumas frentes pedindo. Algumas pessoas não se atentam, preferem orçar o menor valor, não fazendo isso com empresas especializadas. Usualmente, os condomínios sempre existe um corretor de seguros, mas que ele não é especializado
no segmento, né? Porque precisa fazer uma inspeção muito precisa, né? E porque precisa estar atento para as evidências que a atualização do mundo vai dando. E aqui no Rio Grande do Sul, lógico que a gente está falando de uma catástrofe, mas já vem acontecendo mais fatos em relação ao seguro do que em outros estados. Aqui tá eventos de ventania, ciclones, que não eram tão comuns, estão acontecendo cada vez mais aqui, e agora também tem esse caso da enchente. A gente teve já desde da semana passada 144 sinistros atendidos, sendo 52 sobre alagamento, né? E a gente vem com muita agilidade. A gente está com uma célula, a gente inclusive deslocou alguns colaboradores para apoiar na nossa área de seguros, então a gente está com uma célula muito eficiente, que a gente consegue abrir todo e qualquer sinistro no primeiro momento como prioridade. Boa. Tem alguma orientação para o síndico, principalmente, no sentido dele o que fazer, o que não fazer, quando comunicar a corretora, enfim, por exemplo, a gente até estava falando aqui na nossa matéria, até na própria retomada, quando for fazer a limpeza, né, tirar foto do antes e do depois também, enfim, eu imagino que devem ter alguns procedimentos importantes ali, o momento certo para comunicar a corretora e a seguradora. O que você está falando é fundamental, Juliano. Isso é fundamental, não só para essa questão do seguro, mas para uma análise posterior, tá? Dos danos para efeito de risco de desabamento, qualquer tipo de coisa. Todo esse material que o condomínio conseguir guardar, mostrar, inclusive fotos de antes do acontecido, tá? Super importante para que o engenheiro possa fazer uma análise dos fatos, tá? Tudo isso é igual a investigação policial, tá? Ou seja, vale para engenharia também, para essa inspeção também. Com certeza, com certeza. É um bom ponto, né? A gente ter as evidências, o antes e depois, né? Bem importante, ele ajuda muito, né? na velocidade da abertura do sinistro, mas também a gente está super à disposição de todo e qualquer síndico. Nos liguem, a gente tem os e-mails de atendimento para sinistralidade, a gente tem os telefones, não vou falar aqui os números e telefones e e-mails, mas está procurem na nossa página aqui no Instagram. Toda e qualquer dúvida nos procure. Tem ferramenta e pessoas disponíveis para solucionar toda e qualquer dúvida de vocês. E ótimo, muito bom, Edu, super importante. Eu queria também deixar e pedir para o time do Síndico Net que está acompanhando aqui a nossa live de colocar aqui nos comentários qual que é a entidade que a gente está com uma parceria para receber as doações. É uma entidade super séria, né? A gente, junto com o Quinto Andar, inclusive, a gente vem atuando com eles. O nome dessa entidade chama Volunteers. E vocês vão ver aqui nos comentários. É só acessar o site deles e tem todos os canais certos ali para os links, né, para vocês poderem também, né, se possível, fazer a contribuição de vocês que estão assistindo a gente, tá? Tem um ponto também, Veloso, que eu acho que até eu estava olhando hoje o mapa aqui do Rio Grande do Sul e eu tenho visto também saindo alguns comentários em redes sociais, né, já olhando para um futuro, né, como prevenir esse tipo de catástrofe lá na frente, se é que é possível prevenir. E se olhando o mapa ali da Lagoa dos Patos, você vê que tem ali uma barra, né, que separa a Lagoa dos Patos, esqueci o nome dessa barra, para o oceano. Né? E muita gente está se falando, e eu acho que faz sentido até no ponto de vista de um leigo, tá? Que um canal, a construção de um ou mais canais ali poderia ser uma solução para prevenir casos como esses num futuro. Sem dúvida. O que você acha, Veloso? Já dá para ter uma ideia assim sobre isso? A Lagoa dos Patos não é uma lagoa, né? É uma laguna. Ela é uma lagoa ligada ao mar.
Ela tem um canal de ligação ao mar e ela recebe contribuição de quase 30 rios. Então, imagina 30 rios sendo bombardeados por essa chuvarada, o que estão fazendo ali, quer dizer, e até conseguir com que essa água escoe e tudo mais, não tem jeito. Essa água vai transbordar antes de conseguir, porque é uma área enorme, não é uma lagoa Sim, qualquer, né? sim. É uma coisa enorme, são centenas de quilômetros ali, é uma coisa enorme. Então, realmente, a possibilidade de fazer uma transposição para o mar em outros lugares, ela com certeza vai estar ajudando aquela região toda, porque... Própria saída do Guaíba, né? Exato. Liga a Lagoa dos Patos, Laguna, Guaíba, é muito estreito e ele é virado. Então o vento agora voltou o vento sul, toda frente fria sul. O vento sul, ele bate ali, ele represa ainda mais a água. Então a água fica presa dentro do Rio Guaíba. E ela não... eu vi há pouco no noticiário, estava o helicóptero sobrevoando ali. Em algumas ruas você via a correnteza da água. Quer dizer, era como se tivesse um rio passando, não é que subiu só a água. A água subiu, mas ela continua fluindo, sabe? É uma coisa impressionante, é impressionante. Tá. Entendi. Bom, tá certo. Tem um ponto aqui que o Edu falou que eu acho que é super importante, né? Aproveitando que a gente estava falando de seguros, que é a diferença da cobertura ampla da cobertura simples. Quem quiser se aprofundar também um pouco mais sobre isso, a gente tem um guia sobre seguros no Síndico Net que explica muito bem a diferença das coberturas e o quanto é importante, como o Edu falou, você ter uma pólice apropriada e compatível com o perfil do seu condomínio. Tá? Às vezes a gente só aprende, né, nessas situações. Então, vale uma atenção especial também, não só, lógico, para os condomínios, né, do Rio Grande do Sul, mas no geral, né, dos condomínios do Brasil, para olhar com mais atenção essa questão do seguro predial, que é super importante. E sem falar do seguro residencial também, que é outro item que não é muito, né, Edu, da cultura do brasileiro fazer esse tipo de seguro. E eu acho que às vezes o brasileiro vai se acostumando e tendo essa cultura conforme esses desastres ou esses sinistros vão acontecendo, né? Então, super importante vocês buscarem no Síndico Net também esse nosso guia sobre seguros, né? É importante ter a visão dos especialistas, né? Porque... embora o foco seja condomínios aqui, normalmente acabam sendo condomínios verticais, né? Os horizontais é que são os mais afetados. Principalmente na questão estrutural, tá? Os horizontais e as residências em geral, tá? Porque aí as estruturas não são tão rígidas e não tem a fundação profunda como tem os prédios, tá? Então a questão estrutural aí é muito mais importante para esse tipo de imóveis. Super bem lembrado, Veloso. Trinca é aviso de que tem alguma coisa errada. Apareceu trinca, tem alguma coisa errada. Legal. Bom, para a gente fechar aqui, Edu, você tem algum ponto que a gente não falou aqui que você gostaria de falar ou já ir direto para as suas considerações finais? Não, acho que tem um ponto que eu acho que ele é bem importante, já que a gente está aqui num canal que tem abrangência nacional aí, mais segmentado para condomínios, mas é importante. Que todos continuem dando esse protagonismo e se sentindo protagonistas, acho que isso é importante. Difundindo as ações que estão acontecendo ao redor do Brasil, porque isso está dando muito ânimo, né? Acho que tem muita gente com sentimento assim de estou protagonizando, estou ajudando, estou vendo a minha ajuda a ser refletida em alguma coisa. E isso está sendo muito importante para o Estado. Tá? Isso vem motivando e fazendo com que toda a população se mobilize cada vez mais. Isso é super importante. Quero reforçar aqui mais uma vez que a gente está ativo em todos os canais, tanto nas redes sociais, quanto nos canais por telefone, nos canais online. A gente está atuando em diversas frentes,
tanto nas frentes dos condomínios, junto com os síndicos, mas também nas frentes solidárias, já que a gente tem uma população inteira impactada, né? A gente tem muito a fazer. O Estado segue com essa situação de calamidade pública. Então, a gente está forte, fomentando essas doações, o apoio em abrigos, a gente tá fomentando tudo que é possível para também ajudar as pessoas que estão desabrigadas, né? A gente não esquece do nosso core, da nossa atividade, a gente vem ajudando os nossos colaboradores para que consigam estar em segurança em primeiro momento e deixando o trabalho também a pronto de todos os colaboradores, mas a gente está muito atento com a situação do Estado de uma forma mais geral. Boa, Edu. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, tá? Agora eu tô acompanhando até mais de perto. Enfim, super importante aí, até pela a expressão que vocês têm, né? O quanto vocês, o alcance que vocês têm em toda a região. Então, é muito bom poder contar com vocês aí na região. Veloso, eu queria passar para você agora suas considerações finais também, para a gente fechar o nosso papo aqui. Ótimo. Eu acho que o importante nesse momento é paciência. Precisa ter muita paciência e muita cautela na hora de retomar os imóveis. As coisas não vão acontecer num período curto. Precisa tomar muito cuidado na entrada, na verificação. Lembrando sempre, trinca é aviso de que tem algum problema na estrutura. E muito, muito cuidado na religação das instalações elétricas. Tá? Muito cuidado nisso. Procure suporte técnico, suporte de concessionária e tudo mais. Principalmente no caso dos prédios, tá? Porque eles vão provavelmente fazer essa religação por setores. Tá? Eles conhecem como funciona a subdivisão da estrutura de fornecimento de energia elétrica e eles sabem como ir fazendo paulatinamente, né, essa religação para evitar maiores acidentes. Limpeza vai ser fundamental. Nós vamos ter aí poços e bombas de subsolo enterrados, que a maioria vai estar perdido, tirando algumas bombas que são blindadas e próprias para isso. Muitos desses equipamentos vão estar perdidos, tá? Então, é importante colocar isso daqui para fazer verificação e, eventualmente, substituição, né? Onde for possível, né? Acionar geradores e fazer uma manutenção rápida, pelo menos, para ver se está tudo em ordem antes de colocá-los em funcionamento novamente, né? Basicamente é isso. Aquilo que eu já havia comentado da água, mas basicamente é isso. Acho que o principal. A água não é tão rica. Aqui no Síndico Net, essa não é a primeira e a única live que a gente vai fazer, tá? Então, na verdade, essa é a primeira de uma sequência, tá? Que a gente vai fazer conforme as coisas forem evoluindo aí, para levar orientações aí para todo mundo. Queria agradecer a contribuição de vocês hoje nesse nosso papo aí, super importante. E eu acho que até, Edu, se você, não sei se a auxiliadora, com certeza, né? Vocês têm um canal ali de doações. Você quer contar aqui um pouco como que vocês estão trabalhando, né, em relação a isso? A gente atuou como ponto de coleta, né, nas mais diversas agências que a gente possui aqui no Rio Grande do Sul. Está organizando uma coleta em São Paulo, através da nossa agência da Paulista e também da Neon, no ABC. Né, deve estar vindo mais algumas coisas para cá. Mas a gente está cada vez mais se juntando com órgãos e entidades que conseguem fazer isso com mais expertise para acelerar o processo. Tá? A gente tem o Pix Solidário, peço que procurem a nossa rede social. A gente tem todas as informações aqui nas redes sociais, então procurem no Instagram, tem o nosso Pix, tem as ações, as agências que estão atuando com ponto de coleta, tem bastante informação ali, podem procurar. Querendo mais detalhe, nos procurem nos canais telefônicos ou presencialmente nas agências que a gente está, com a agência Petrópolis, com a agência Floresta e a agência Zona Sul abertas para atender presencialmente também.
Ótimo, muito bom, muito bom. Queria lembrar também, a gente está desenvolvendo, né? A própria auxiliadora já tem uma cartilha, né, Edu, de orientação para os síndicos, mas numa reunião recente que a gente teve, não só com a auxiliadora, mas com a Crédito Real, com a Guarida, com a Lelo também aqui de São Paulo, foi uma iniciativa da Lelo também, da Angélica e da Moira, com a Ubert também. A própria VIP participou, enfim, outras empresas ali e administradoras, para criar uma cartilha oficial. Essa cartilha a gente está desenvolvendo e a gente vai disponibilizar para vocês também, provavelmente já na semana que vem, e ela vai sendo atualizada aos poucos também. No próprio SíndicoNet, a gente, ainda nessa semana, a gente vai colocar no ar um canal com atualizações para que vocês acompanhem também e consigam entender em que momento que a gente está e o que está sendo mais prioritário para aquele momento. Isso principalmente em relação às doações. Tá? Por exemplo, agora, né, até onde eu sei, tem essa questão do frio. Né? Então, quanto é importante o envio de casacos, cobertores, enfim. Às vezes até roupa de borracha para as pessoas que, né, que estão ali na frente, enfrentando a água também. Tá? Então, a gente vai estar super conectado aí com vocês. Obrigado mais uma vez, Edu, diretor da Auxiliadora Predial. Veloso também, diretor da VIP Inspeções, pelo apoio aí. E a gente continua aqui no SíndicoNet, buscando ajudar da melhor forma possível e dar o suporte aí que todos os síndicos do Rio Grande do Sul precisam. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos que viram a gente também. Valeu. 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 Até Tchau, mais. tchau.